Muito bem. A Receita Federal começa a receber a partir de hoje, em todo o Brasil, hoje 3 de março, as declarações do Imposto de Renda referente ao exercício de 2008. Aliás, 2007, declarado em 2008. Nós estamos recebendo aqui nos estúdios do Alagoas, na hora, o Dr. Francisco Augusto Carlos, ele que é delegado da Receita Federal aqui no estado de Alagoas. Eu queria, antes de mais nada, agradecer, Dr. Francisco, sua presença aqui conosco. Eu gostaria de saber, uma das novidades esse ano é que o contribuinte precisa assinalar o número do recibo correspondente à declaração passada. Essa é uma das principais mudanças da declaração desse ano. Nós teremos outras mudanças que devem prender um pouco mais a atenção do contribuinte. Qual é a sua opinião? Muito boa tarde. Boa tarde e agradecer o convite, esse honroso convite. Realmente, este ano, uma das novidades da declaração é a obrigatoriedade de que o contribuinte informe na sua declaração de 2008 o número do recibo de 2007. Antes, quando você fazia uma retificadora, obrigatoriamente você já tinha que colocar o número do recibo. A partir deste ano, já quando você gerar a própria declaração original, já coloca... Já vai ser uma praxe, né? Praxe. Essa é uma das novidades que eu reputo interessante, porque dá uma maior garantia ao contribuinte de que ele não vai ter seus dados violados ou alguém possa transmitir uma declaração em seu nome inadvertidamente ou até por má fé. Outra novidade interessante que talvez os contribuintes vão observar é que se ele tiver qualquer pendência com a Receita, seja cadastral, seja em função de tributos que ele esteja devendo, ou até que acuse que ele esteja devendo, mas ele já tenha pago e não tenha sido alocado o pagamento, é que quando ele transmitir, o sistema vai gerar uma chamada autorregulação, ou seja, ele vai lhe dar uma mensagem dizendo a você que compareça à Receita Federal para fazer a regularização da sua situação perante a Receita Federal. Isso é uma informação extremamente importante para o contribuinte, que muitas vezes ele não transmitia, estava convencido de que estava tudo ok e acabava ficando com uma pendência que ele não tinha conhecimento quando a gente mandava a informação. Quer dizer, comprometia a própria declaração dele. Do momento, ele jogava ele para a malha, sem ele precisar ir para a malha, era um trabalho para ele e para a gente, entendeu? Então, essa é uma forma que a Receita encontra exatamente de fazer com que o contribuinte somente declare o seu imposto de renda estando absolutamente regularizado na sua situação na Receita. Né? Porque na verdade isso é uma facilitação ao contribuinte. O contribuinte precisa mais se dirigir à Receita Federal hoje. Muitos serviços ele já tem disponível na internet no chamado ECAC. Ele pode ter todas essas informações disponíveis do contribuinte. Se ele tiver certificação digital, as informações dele estão abertas para ele acessar com uma senha específica que ele vai receber. Bom, além disso, nessa declaração deste ano, quando ele for transmitir, normalmente quando você transmite a declaração, quando você abre para o programa e pergunta, houve alteração de endereço? Quase todos nós respondemos não, porque moramos no mesmo imóvel há muito tempo. Tal. E isso já era algum problema, porque às vezes o endereço, o bairro mudou, o bairro original que você mudou, indicou, já não é aquele, já mudou, a prefeitura mudou o nome do bairro, o seu CEP pode ter mudado. Então, quando você colocar o CEP correto, o bairro correto e transmitir, ele vai dar uma mensagem de que aqueles dados não são coincidentes com existentes nos bancos de dados da Receita. O que vai acontecer? Ele automaticamente muda de não para sim, ou seja, há mudança de endereço e o sistema acata aquela mudança como novo endereço do contribuinte. Agora, mesmo que a pessoa não tenha trocado de endereço, não tenha havido qualquer tipo de modificação no CEP, no endereço, no bairro, essas coisas, é bom colocar novamente o endereço completo? Não, ele sempre coloca o endereço completo. Obrigatoriamente, quando ele transmite, ele bota o endereço completo. Essa mensagem vai aparecer se houver qualquer inconsistência entre o dado que ele fez colocar e os existentes dos nossos bancos de dados. Isso é muito importante, que ele fique atento, não é problema, é só uma questão de regularização de dados cadastrais. Muito bem. Agora, a partir de então, o processo de declaração é praticamente o mesmo dos anos anteriores. Sim, né? Você pode, se você tiver uma única renda, não tiver deduções, você pode fazer até no sistema, no online. Você vai no site da Receita Federal, declaração online. No próprio sistema você preenche a declaração e transmite sem maior burocracia. Ora, se você tem uma declaração maior renda, com dependências, com despesas médicas, previdência privada, etc., você deve baixar o programa no site da Receita Federal, fazer o download do programa da declaração e do ReceitaNet, se você quiser transmitir de sua casa a sua declaração. Baixado o programa e instalado, aconselho, sempre faça sua declaração no modelo completo. Por quê? Por uma razão simples. Quando você for gerar sua declaração para transmitir,
o programa faz uma auditoria e vai lhe dizer, olha, é mais vantajoso para você usar o modelo simplificado. Aí você dá o comando, é um comando simples, e ele altera todos os dados que você colocou no completo para o simplificado. E ele vai dizer se dá um imposto menor ou uma restituição maior. Então esse é o conselho. A não ser que você tenha todos os dados, seja uma pessoa já feita a declaração, já tenha feito os cálculos, e queira fazer diretamente no simplificado, faça. Mas não sendo, faça no completo. E no mais é importante também salientar que as pessoas, de preferência, iniciem logo, né, o processo de declaração. Inclusive porque é mais vantajoso se houver algum tipo de problema para solucioná-lo e até mesmo se tiver imposto a restituir, entra na lista dos que primeiro recebem. Com certeza, com certeza. Veja, não quer dizer que quem retifica após o prazo vá para a malha, mas normalmente o sistema retém. Quando eu faço uma declaração retificadora, eu fiz a declaração, deixei para o último dia, fiz na pressa e depois vou retificar a minha declaração porque eu fiz na pressa, fiz no último instante. Neste caso, normalmente quando eu faço a retificadora, o sistema retém para verificação. Quando eu faço essa retificadora no curso do período, ou seja, até o dia 30 de abril, normalmente, a não ser que haja alguma divergência de dados ou caia um outro parâmetro, normalmente a declaração dele é processada normalmente e ele vai para a restituição nos primeiros lotes. Evidentemente é respeitado o que a lei diz, que é o maior de 65 anos tem prioridade para o recebimento. Essa é uma questão básica, né? Com certeza, o maior de 65 anos, a não ser que ele entregue em formulário, que aí ele vai ter prejuízo, que ele vai para o último lote, com certeza, ele vai ter prioridade no recebimento. Agora, só para a gente concluir, é claro que a gente não faz nenhum tipo de exercício de futurologia, nem de adivinhação, mas a nova proposta tributária que está sendo discutida, apresentada pelo Executivo, está sendo discutida no Congresso, prevê algumas mudanças até um pouco mais, eu diria, radicais no imposto de renda, como aumento do teto limite, enfim, algumas outras questões muito importantes aí. Isso aí deve alterar bastante, mas só para o próximo ano, não é verdade? Sim, se essa proposta for aprovada no Congresso Nacional, na forma como foi encaminhada, até com alterações, está em estudo a alteração de faixas, ou seja, a criação de faixas intermediárias. Hoje nós temos duas faixas, entendeu? Entre 15% e 27,5%, nós teríamos faixas intermediárias. De 10, 15, 20%. Porque isso, como existiu em épocas passadas, nós tínhamos de 5% a 45%. Eram faixas que para o contribuinte é vantajoso, porque ele vai ter várias faixas. E até corrige algumas distorções. Com certeza, corrige. Ele dá um tratamento mais isonômico ao contribuinte. Hoje eu tenho duas faixas, acima de R$31.501, eu nivelo todo mundo. O cara pode ganhar R$1 milhão e o cara que ganha R$40 mil vai pagar o mesmo jeito. Isso é lógico proporcional à sua renda. Mas eu acredito que essa distorção e essa injustiça, vamos chamar assim, seria corrigida com essa reforma. Sem dúvida. Doutor Francisco, mais uma vez, muito obrigado, muito agradecido e bom trabalho aí. Com certeza, temos muito trabalho, mas é um grande prazer. Muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de falar aos seus ouvintes, aos seus telespectadores. Muito obrigado mais uma vez. Muito bem, nós vamos ficando por aqui. A seguir você acompanha em todos os detalhes tudo o que aconteceu no final de semana no Plantão Alagoas com Oscar de Mello e toda a sua equipe. Eu volto amanhã a partir do meio-dia. Um grande abraço, boa tarde.